De volta ao programa Circulando para vocês, segundo bloco, hoje batendo papo, falando sobre pronto atendimento, sobre socorro, sobre bombeiros, sobre tudo que acontece na área de pronto-socorro, digamos assim, né, meu amigo Paulo? E para você ter um pronto-socorro também, quem faz esse atendimento para você é a Autoelétrica do João. Você sabia disso, Paulo? Sabia, ó. Então, Competentes, inclusive? Competentes demais, porque a Autoelétrica do João não vai atender você, mas o seu carro. Rapaziada, a Autoelétrica do João tá lá com o telefone à disposição para qualquer problema que você tenha no seu automóvel, desde a parte elétrica, motor, tudo que você precisar, a Autoelétrica do João estará prontíssima para lhe atender. Precisou de revisão agora, depois do carnaval, sempre volte de férias e faça um alinhamento novamente no seu automóvel, para deixar ele redondinho para você continuar andando. Antes das férias também, confira toda a parte de motor, parte elétrica e tudo mais. E a Autoelétrica do João vai fazer tudo isso com a maior tranquilidade, porque tem profissionais especializados para melhor cuidar do seu automóvel. Precisou de atendimento rápido, ágil, com preço baratíssimo, é a Autoelétrica do João para o seu automóvel. Agora, se você precisou de outro atendimento, aí você liga direto para o nosso amigo Paulo, que ele vai salvar você, meu irmão. Beleza? Tá aí a Autoelétrica do João para vocês. Paulo, falando de socorro, então, vocês estão com a empresa Capa? Isso, a Capa, na verdade, é uma empresa que a gente criou, já faz mais de um ano que a empresa existe, né? Nós trabalhamos aí com fornecimento de brigadista para evento, socorrista para evento, guarda-vidas que, na verdade, até esse momento foram o nosso carro-chefe nas prainhas da Costa Oeste, né? E agora a gente está voltando um pouco mais pela demanda de pedido de cursos de brigadistas e socorristas, né? Para qualificar esse pessoal tanto para trabalhar dentro da empresa, quanto para ter um certificado para facilitar até a busca de um trabalho. O que seria o brigadista e o socorrista? Então, o brigadista é aquele profissional que recebe treinamento para um primeiro combate a incêndio. Então ele está qualificado para, quando começar um princípio de incêndio, ele tem todo o conhecimento na parte de extintores, que parece uma coisa simples, mas é complexa, tá? Para dar esse primeiro combate, saber a forma correta de acionamento de socorro e controle de pânico, que é o que mais gera problemas. As pessoas pensam, foi o fogo que causou. Não, foi o pânico que causou. Então, por isso a gente costuma dizer, às vezes, num evento não é necessário que pegue fogo num grande evento. É necessário, por exemplo, se acontece uma briga, alguém lá, resolve dar uns tiros para cima, como aconteceu no show do RPM lá no Empório, a multidão tende a se deslocar. Esse deslocamento em locais aglomerados causa pisoteamento, causa lesões, como aconteceu lá, causou morte. Então, para isso também tem um treinamento para organizar tudo isso, né? Então, o brigadista tem essa função. É exclusivamente para incêndio e controle de... Mas dentro desse curso do brigadista, ele se forma socorrista também, porque não adianta ele ter todo esse conhecimento se quando ele chegar numa vítima, ele não saber o que fazer. Então, junto disso, vem toda a parte de socorros de urgência, né? O primeiro atendimento, o suporte básico de vida para essa pessoa, até que o socorro chegue no local e encaminhe essa vítima da melhor forma adequada para a avaliação médica. De que forma que vai transcorrer o curso de vocês aí? Tá, eu até vou mostrar aqui um pouquinho do logo, né? Isso, tá? Então, é um curso que a gente tem previsão de começo dia 5 de março, tá? É um curso que tem todo um cronograma para preparar a pessoa para esse primeiro atendimento emergencial, tá? É um curso que é dado por profissionais da área e a nossa preocupação é fugir da teoria. Eu já fiz muitos cursos, infelizmente chegava numa sala de aula e 90% do curso era teoria. Teoria é muito bom, faz parte, mas a realidade é a prática. A prática te mostra várias nuances que vão mudando, né, naquele teatro de atendimento que você precisa dominar. Tá? Então a nossa preocupação dentro disso é conseguir montar esse curso voltado principalmente para a parte prática, o atendimento real, né, Wesley? Não, isso eu acho fundamental, que nem você falou. O curso que eu fiz para minha faixa preta foi totalmente teórico. Então dá tempo de você rir, de você brincar, de você controlar a situação ali. Acho que nesse momento que você está no tete-a-tete ali, a coisa é totalmente diferente. Você está trabalhando com a tua emoção, com o risco de morte ou sei lá o que de lesão da pessoa, influencia muito, né? Essa é a grande diferença do atendimento emergencial que o bombeiro presta para a segunda fase do atendimento, que é o pronto-socorro. Quando o bombeiro chega no evento, ele pega um evento meio caótico, né? Então, existem estilhaços de vidro no chão, existe gente gritando do lado, existe a questão de segurança do próprio bombeiro, da vítima e de todas as pessoas em volta. Às vezes você entra num carro e está trabalhando de uma forma totalmente inadequada para chegar naquela vítima. É muito complicado.
É claro que depois que ela chega no pronto-socorro, o atendimento lá já transcorre de forma diferenciada, né? Então ele já tem um local mais adequado para continuar o atendimento. Por isso que a gente quer preparar as pessoas, né? Para esse tipo de atendimento, a realidade que acontece, né? Digamos, o sangue frio na hora do atendimento, né? Essas pessoas que realizarem esse curso, Paulo, vão estar aptas tranquilamente para fazer um socorro? Como é que vai funcionar isso aí? A grande intenção é essa, é preparar pessoas que estejam aptas a prestar o primeiro atendimento. Não adianta eu chegar e oferecer meu curso para uma empresa ou para pessoas que no momento que necessitarem não terem conhecimento algum. E a empresa não quer isso, a empresa quer preparar a gente. Eu tenho um compromisso muito sério com isso. Eu já tive há muito tempo a ideia de abrir alguma coisa, mas eu esperei aquela maturação, né? O profissional tem que atingir aquela época que ele diz assim, não, agora eu estou preparado para realmente tentar ao menos fazer o melhor, né? Na Capa, que é a nossa empresa, todos os profissionais têm um vasto conhecimento na área, então vai ser bacana, vai ser legal, acho que as pessoas vão ter uma oportunidade muito boa de poder trabalhar com isso, né? E aprender sobre isso, inclusive. Eu particularmente, eu acho fantástico. E você sabe, Wesley, que hoje algumas empresas em Marechal estão sendo cobradas por empresas maiores, né? Que tenham em sua localidade brigadistas, que tenham dentro da sua empresa pessoas formadas no atendimento. Isso tudo conta, né? Como existe a ISO 9000, se não me engano, agora eles têm essas qualificações, né, em relação à empresa que atende esses itens aí. Falando nessa questão de empresas ainda, grandes empresas aí do nosso município, elas têm que ter hoje um brigadista, tem que ter um socorrista. Como é que funciona essa questão para grandes empresas e também para as microempresas ou pequenas empresas que a gente tem dentro do município? Existe uma regulamentação que parte até da própria CIPA, né? Eles têm a CIPA deles é uma vez por ano, durante uma semana eles tentam ministrar cursos, mas há uma cobrança legal que tenham grandes empresas, né, grandes portos, tenham brigadistas formados para esse primeiro combate, né, a incêndio. Porque a gente confessa, Marechal, o nosso quartel tem começado, a gente não tem um contingente muito grande de pessoal ainda, ele está se estruturando, está melhorando, e então o brigadista é fundamental, tá? Ele, quando o bombeiro chega lá, ele já tem um cenário organizado para orientar, já deu o primeiro combate, já facilita muito, né? Muitos empresários já perderam grandes patrimônios em função disso, né? Talvez da falta de investimento nessa área. Eu acho que está mudando. Eu já chego a me atrever a dizer assim que daqui a alguns anos, Wesley, nós vamos ter extintor até dentro de casa. Verdade. Né? Não é verdade? É verdade. Hoje a gente tem um grande acidente que acontece, as pessoas não sabem com a questão do gás de cozinha. As pessoas conhecem muito pouco sobre gás de cozinha e ele causa muito acidente, tá? E pensando nisso, né, quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente não conversa sobre gás de cozinha, né? Que causa tanto acidente, né? É verdade. Então é interessante. E, Paulo, o que você daria hoje de dica para as pessoas, assim, de um pronto atendimento rápido, em alguma situação emergencial? Sim. Do que mais acontece? O que eu venho trazer para as pessoas hoje é o seguinte: muito difícil eu querer ensinar algumas coisas, sendo que as variantes são ilimitadas, né? Então, de repente o cara pega uma situação parecida na rua e vai fazer o que eu ensinei aqui e vai dizer assim, mas acabou complicando. Não deu certo. Então, o que eu digo assim, as pessoas têm que começar com o preparo mental. O que é preparo mental? O Wesley, antes de começar a entrevista comigo, se preparou, né? Ele pensou que ia me perguntar, ele se organizou para isso, e assim os profissionais agem. Agora eu pergunto, quem de nós faz um preparo mental para um acidente? Ninguém faz preparo, ninguém quer, porque o acidente nós tendemos a, não, isso não vai acontecer comigo e eu não vou me deparar com um acidente. Então a gente está andando de carro, de repente o acidente acontece na nossa frente. O nosso corpo injeta adrenalina, nosso coração palpita mais forte, nós começamos a suar, vem a vontade de ajudar, tá? E aí o que acontece? O ser humano vai abandonando uma série de requisitos que ele deveria cumprir, né? Quer um exemplo? Vamos fazer eu e você um tete a tete. O Wesley viu um acidente. Eu quero detalhes, Wesley. Tá bom. Dirigindo, viu o acidente. O coração começou a tremelar, né? Você ligou a seta e vai parar. Aí você faz o quê? Penso, será que eu desço para ajudar esse caboclo? Vou dar dica porque é em detalhes para o nosso pessoal. Vou dar dica, larguei aqui. Desliga a chave, e daí? Daí o que você faz? Desligou a chave. Respira, olha, observa. Olhou, observou e... Sai do carro. Não saí ainda. Primeira engatada, engatou a primeira, para deixar, ok? Depois, freio estacionário. Puxou o freio estacionário, ok? E aí, saiu do carro? Não.
Não. Soltei o cinto de segurança. Soltei o cinto de segurança. E saí do carro. Não. O alerta. O alerta, olha aí, poxa. Saí do carro, fui para o local do acidente? Não, peguei o triângulo. Isso, abri o triângulo, peguei o triângulo. E o triângulo posiciona quantos metros do acidente? Ó, isso é uma boa. Quantos metros do acidente? 3 a 6? Não. Não? Não. Olha só que engraçado. Olha aí. O Código de Trânsito diz que você deve colocar o triângulo a 30 metros. Depois entraram resoluções para acidentes em BR. 80, velocidade máxima, 80 km por hora naquele trecho. O que você faz? Multiplica por 2 e conta 160 passos do local do acidente. Senhora. Aí você olha, Paulo, 160 passos. 160 passos para que o motorista que venha tenha tempo de reflexo e diminuição de velocidade para saber o que está acontecendo. Está vendo? Coisas que o motorista tem que se preparar. Verdade, verdade. E existem outras tabelas, né, de velocidade dependendo da via. Mas um exemplo, né? Então, mas só o triângulo você deve pegar? Não, você deve levar seu extintor junto. Por que levar o extintor junto? Porque muitos carros em colisão têm o princípio de incêndio. Para você não ter o tempo de voltar ao seu carro, pegar o extintor e voltar ali. Porque se você não combater esse princípio de incêndio no exato momento, o incêndio se alastra. Tá? Aí eu costumo dizer em alguns cursos o seguinte para as pessoas. Pessoal, qual é a melhor forma de combater incêndio no motor? Chegar, abrir o capô, visualizar onde está começando, direcionar o extintor, acionar o extintor em jato, perceber se extinguiu e está resolvido? Falei alguma coisa errada? Não. Tudo errado. Tudo errado. Não quero me alongar, sim, mas simplesmente... Pessoal... Se você abrir o troço, vai pegar fogo na sua cara. Capô de carro, quando o princípio gerador do foco de incêndio começa ali, você não deve abrir, porque você oxigena o local e você pode ocasionar uma explosão. Por isso que o capô, todo mundo se pergunta, mas por que meu capô às vezes tem uma abertura assim, não é? De 5 centímetros, né? Parece que nunca trava, sempre... Não, ele foi construído para ter essa abertura de 5 centímetros, para que a pessoa coloque a mangueira do extintor ali e dispare sem precisar abrir, tá vendo? São essas coisas, né? Então, você vê que nós estamos numa cena pré-acidente e envolve muitas coisas, desde o acionamento daí, depois de toda essa preparação, sinalizar o local, se preocupar com a segurança pessoal, acionar para aí chegar na vítima, e aí vem toda uma série de coisas que podem mudar, né? Então, tá vendo, pessoal? Uma dica interessante que precisa se preparar. Eu já estava saindo do carro correndo, tirando a pessoa de dentro do carro. Sabe o que é engraçado? Já cheguei em muito acidente, Wesley, que o carro estava batido aqui e o carro de quem parou para jogar estava na ribanceira lá embaixo. Por quê? Porque ele saiu desesperado para ajudar, não engatou, não puxou freio estacionário, o carro dele desceu a pirambeira e ele se danou. Mas acontece. Então, a preparação mental... Não, eu já me peguei numa situação de socorro, assim, que a gente chegou, acho que na sequência do acidente, voltando de uma gravação no interior, e bem na curva aqui do rodeio que eles falam, né? Sim, é isso. Geralmente acontece acidente. 2 Fusca, pensa só, o estado do acidente, tinham batido de frente, 3 senhoras num carro, uns moleques e um senhor no outro. Do outro carro estava todo mundo bem, aparentemente. E as 3 senhoras presas dentro do carro. Uma semi-desmaiada ali no banco do carroneiro, a outra presa no banco do motorista. Aí você fica naquela, e o povo me tira daqui e... Nessa situação, então, como eu digo, muitas variáveis. Nessa situação, o recomendado no primeiro atendimento identifique quantas vítimas tem no local, identifique se essas vítimas estão presas, identifique o nível de consciência, estão falando, não estão, para acionar o socorro, tá? E espera o corpo de bombeiro chegar no local. Tá? Existe toda uma técnica de imobilização, mas para quem domina essa técnica de imobilização. Sim. Agora, tudo isso é excluído se você chegar no local e o carro estiver com princípio de incêndio. Então, exige uma retirada imediata. Então, todo o protocolo de atendimento é jogado para o canto, porque nesse primeiro momento existe a necessidade de afastar essas pessoas desse risco. Tá? Pode agravar a lesão, Paulo? Pode, eu posso, né? Pode. Infelizmente pode. Sim. Mas é entre a questão... A vida e a morte. Exatamente, entre a vida e a morte você tem que optar, né, pelo dano menor, né? Tentar salvar. Então, e isso tudo o curso vai estar oferecendo? A nossa intenção, inclusive, é justamente isso, né? É claro que o nosso curso está estimado em 30 horas aula. Tá? Eu pretendo dar todo um programa de sequência. Né? Claro que a gente não consegue abranger tudo e nem preparar para tudo. Tá? Mas da melhor forma possível a gente vai trabalhar isso. Né?